Boa noite, meus irmãos. Gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer aos espectadores, os frequentadores do Cefec e as demais seguidores da página do Facebook, que nesta noite estão aqui conosco, para que possamos participar desta atividade tão importante que é a palestra pública do Cefec, só que desta vez num formato diferente, num formato pela internet. Fizemos uma tentativa pretérita, agora há pouco, de fazer uma transmissão ao vivo. Infelizmente houveram problemas de conexão e dessa forma estamos gravando aqui a atividade, a palestra, para que vocês possam assistir na página do Facebook da mesma forma. Então queremos iniciar novamente o nosso trabalho agora dessa forma gravada, para que a gente possa, sem interrupção, seguir com as nossas reflexões dessa noite. Em primeiro lugar, então, vamos elevar nosso pensamento a Deus e vamos agradecer ao Pai amado por tudo aquilo que temos recebido. Vamos agradecer pelos nossos amigos, pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos. Vamos agradecer por esse coração solidário que se desperta em momentos de dificuldade que o mundo vem enfrentando, e conseguimos, Senhor, sentir nas atitudes de nossos irmãos, nas atitudes das pessoas, o sentimento veemente de ser útil, de ajudar o próximo. Pai amado, nos proteja, que possamos, Senhor, seguir em nossos objetivos, no caminho do bem, buscando alcançar os nossos desígnios, buscando sermos úteis na Tua obra de amor aqui na Terra. Que possa nos envolver nessa noite, para que possamos, Senhor, assimilar da melhor forma possível, à luz do Espiritismo, a mensagem do Cristo que chega aos nossos corações através do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim damos por aberto o trabalho da noite de hoje. Então, nesta noite, meus irmãos, nós trouxemos para as nossas reflexões o tema Os Trabalhadores da Última Hora, e para isso pegamos do Evangelho de Mateus, do capítulo 20, versículo 1 a 16, que contém lá no capítulo 20 do Espiritismo instruções dos Espíritos, os trabalhadores da última hora. O capítulo ele começa assim, nessa leitura muito importante, onde é retratado a história que um pai de família, um senhor da vinha, saiu de madrugada para assalariar seus trabalhadores para a sua vinha. Então ele, tendo encontrado trabalhadores e convencionado com eles que pagaria 1 denário pelo trabalho de cada um que exercesse em seu dia. No decorrer do mesmo dia, à terceira hora do dia, vendo que que outros homens ainda se conservavam à praça, ele saiu novamente e os convidou para sua vinha. Só que dessa vez ele disseram: vos pagarei o que for razoável. Ele não falou em quantia. E na sequência ele saiu novamente na hora sexta e na 9ª hora do dia e fez o mesmo. Saindo dessa vez a 1ª hora, e ainda encontrou pessoas que estavam lá ociosas e os convidou que viessem à sua vinha. Ao cair da tarde, ele chama aquele que cuidava dos seus negócios e disse que pagasse as horas do dia, começando por aqueles que foram os últimos. Então aí já vem uma questão muito curiosa, Nós que somos espíritas e sabemos do discorrer da história, ora, por que ele chamaria aqueles que teriam vindo por último para ser pagos na mesma quantia na presença daqueles que foram os primeiros? E aí já vem um grande ensinamento. Então aqueles que chegaram no primeiro momento, percebendo que haviam recebido a mesma quantidade daqueles que chegaram por último, reclamaram. Ora, eles que houveram suportado todo o peso do dia e do calor, haveriam recebido a mesma quantidade daqueles que houveram trabalhado muito menos tempo, Foi quando
o senhor da vinha disse: eu não te causo dano algum. Ora, não convencionei contigo que eu pagaria apenas 1 denário, né? Agora, por acaso, apraz-me a mim dar a este último o tanto quanto a ti. Não me é lícito por acaso fazer aquilo que eu quero? Então, e ainda ele explica: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, assim, é uma leitura muito importante, uma leitura muito bonita, que traz algumas lições, mas que requer que sejam interpretadas, né? Então, a gente vai trazer aqui a mensagem de o capítulo 20, que começa com essa leitura: instruções dos espíritos, os últimos serão os primeiros. Na sequência, missão dos espíritas, e logo na sequência, os obreiros do Senhor. Então, a primeira pergunta que nós nos fazemos, né, a respeito disso essa mensagem das instruções dos espíritos do capítulo 20, ele parece ser uma mensagem muito direcionada para nós espíritas, né? Porque no próprio Evangelho há a explicação de que a primeira hora representa os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso da humanidade, né? Na sequência, os trabalhadores que vieram na sequência, estes seriam os apóstolos, os mártires do cristianismo, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, e finalmente, na última hora, seriam os espíritas. Assim que há a explicação, né? E aí a gente se pergunta, né, mas será que a gente já recebeu esse convite, né? E lá no Evangelho é muito bem explicado há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha sem que quisesseis penetrar nela, né? Quantos convites nós recebemos na nossa vida atual? Não precisa nem pensar a respeito de reencarnações passadas, né? Quantos convites a gente já recebeu de trabalho, de participação de grupo de estudo, de participação de um grupo de caridade, ou ainda um chamado de auxiliar o nosso próximo, às vezes no nosso trabalho, o nosso irmão, que muitas vezes tratamos com indiferença e nem nos damos conta que poderiam ser úteis num momento de sofrimento, né? E a leitura nos adverte: não esqueçais que nunca, que a vossa existência, por longa que vos pareça, não é mais do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos, né? Então, será que o Senhor nos chamou para a sua vinha mesmo, né? Todos nós temos a nossa história. Todos nós, se formos analisar o nosso passado, se formos analisar todas as oportunidades que já tivemos, o quanto que já poderíamos ter feito, né? Não é nem o quanto que ainda temos por fazer, o quanto de oportunidades que já desperdiçamos, né? Já que nós espíritas sabemos que assumimos a tarefa antes mesmo de reencarnar, né? Então, assim, às vezes a gente fica postergando um convite para ser útil lá na casa espírita, ou mesmo se eu não sou espírita na minha religião, ou mesmo na sociedade, às vezes a gente está olvidando um convite para sermos úteis na obra de Jesus aqui na Terra. E essa tarefa nós assumimos, não lembramos, mas nós assumimos antes mesmo de reencarnarmos. E ficamos às vezes postergando, nos enganando, achando que não estamos preparados para isso, sendo que mesmo muitas vezes com nossas bagagens imperfeições, é através do esforço no exercício do amor que conseguiremos crescer, né? É necessário sim a preparação, é necessário sim o estudo, mas é necessário o exercício. O exercício através da prática do bem, o exercício através de abraçar as oportunidades que nos chegam. Então é uma mensagem muito direta que nos chega nesse capítulo 20. E aí a gente pensa, né? Quanto tempo que a gente dedica das nossas vidas para as coisas engrandecedoras espirituais? Quanto tempo a gente dedica
em relação àquilo que eu dedico para as coisas materiais. E aí a gente tem uma notícia ruim e uma notícia boa, né? A notícia ruim é que o máximo ainda é pouco, né? Por mais que eu me dedique, por mais que eu esteja engajado, eu ainda, em proporção, vou estar sempre me dedicando mais para as coisas materiais. Só que, por outro lado, a notícia boa é que o mínimo que eu fizer pode fazer muita diferença na vida das pessoas, né? Então, quantas vezes, assim, aquele dia que parece que é um dia comum, eu deixei de ir no centro espírita, eu deixei... hoje eu não vou, hoje eu tenho uma situação aqui pessoal. E naquele dia, não, mas daí eu resolvo de última hora e vou. Aí chega lá, vem uma pessoa para conversar com você. E mesmo sem saber, você ajudou ela a se reconciliar com um familiar que há anos ela não conversava. Ela sentou lá, ouviu uma palestra, ouviu um comentário num estudo que despertou nela aquela necessidade de mudança de atitude. Ou ainda uma pessoa necessitada, às vezes até à beira de cometer um suicídio, algo assim. Só o fato de você estar lá pronto, Jesus envia o trabalho para aquele trabalhador que está a postos. Então, o mínimo que eu fizer, com certeza, pode ser o máximo, pode ser muito para o coração de um ente querido em sofrimento, para aqueles menos favorecidos que nós, né? Então, mas que sentido na verdade tem essa parábola? Que os últimos ganharam a mesma coisa que os primeiros. E olha que maravilha no Evangelho segundo o Espiritismo a explicação de que, até destacamos essa parte aqui, né? Da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Olha que maravilha. Então significa que se hoje nós estamos nessa situação aqui, podendo estar nos nossos lares, nos comunicando, mesmo numa situação como essa, é porque houve uma solidariedade dos seres do passado que foram construindo toda essa evolução, foram construindo toda essa engrenagem da evolução do nosso planeta para que chegássemos hoje aqui e pudéssemos estar desfrutando deste conhecimento vasto do Espiritismo, propagado pela facilidade de comunicação dos meios da internet, e hoje no conforto dos nossos lares, podendo falar sobre o Espiritismo, podendo falar sobre nossa religião abertamente, sem repressão, sem sermos podados, porque os nossos antepassados já lutaram por todas essas conquistas que hoje nós já temos. Então, os profetas, Moisés, os mártires do cristianismo, os apóstolos, todos eles que vieram preparando este caminho para que hoje possamos estar aqui, ainda engateando no nosso crescimento espiritual, ainda com essa bagagem gigante de imperfeições, porém hoje com toda essa maravilha ao nosso alcance, né? Então essa mensagem, ela trata da solidariedade que liga os seres do passado, do presente e do futuro, né? Essa mensagem, ela fala que nós, por mais que nós tenhamos toda essa bagagem de imperfeição ainda, sejamos tão errados, a partir do momento que a gente toma a decisão de mudar as atitudes, a partir do momento que a gente resolve agir diferente, nós somos reconhecidos por aquele Pai maravilhoso, por aquele Pai que sabe, que mantém sempre a porta aberta para o seu filho ao arrependimento. Seremos recebidos, teremos as mesmas dádivas, o mesmo amor de Deus ao nosso alcance. Basta que decidirmos ir ao encontro disso. A solidariedade que liga os seres do passado e do futuro, né? E aí a gente pensa também, né, nos missionários, em todos aqueles que trabalharam até hoje para que pudéssemos chegar aqui, e também em qual o legado que estamos nós deixando para o futuro, né? Quando a gente se preocupa por questões que vão repercutir lá na frente, como questões ambientais, né? Muitas vezes a gente
e é o correto, né? Estar preocupado em tomar ações para melhorar um mundo que nesta reencarnação não tiraremos proveito. Mas nós que somos espíritas e sabemos da vida eterna, né, sabemos que com certeza no futuro iremos colher esse fruto que hoje ainda estamos plantando, né? E uma questão muito importante que fala nesse texto, que acabamos destacando aqui, né? Novos apóstolos, e olha que maravilha, olha que emoção a gente lê isso no Evangelho. Às vezes a gente não se dá conta, se a gente for pensar aqui, essa mensagem tão direta que chega aos nossos corações, né? Novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores. Olha que maravilha. Ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. E olha só que coisa mais linda a gente lê isso aqui, né? Conforme tenham cumprido mal ou bem as suas missões. Significa que essa missão é para aqueles que são perfeitos? Essa missão é para aqueles que já estão 100% prontos? Não. Conforme tenhamos cumprido mal ou bem nossas missões, nós somos sim os apóstolos dessa crença revelada. E mesmo com todas essas nossas dificuldades, mesmo com todas essas nossas bagagens de perversões, a gente precisa estar atender esse chamado, né? Quando fomos convidados um tempo atrás para exercer uma atividade na União Regional Espírita, aí a gente perguntou para o então presidente: mas será que eu estou pronto, né? Aí ele disse assim: pronto não tá, mas vem você mesmo, né? Então aí a gente vê o verdadeiro sentido de que quando a gente resolve dar o primeiro passo, aí todos os nossos irmãos da Seara Espírita se unem para que a gente possa juntos caminhar, juntando esses fragmentos, para que a gente possa nos fortalecer e cada vez ir dando um passinho para cumprir a nossa missão. E qual que é a nossa missão, né? Como espírita, a nossa missão de sermos úteis para o nosso próximo, de propagar essa mensagem maravilhosa do Evangelho, de propagar todos esses ensinamentos que nós temos de graça, né? Essa melodia maravilhosa que nos embala para o progresso do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a missão de falar, nós temos a missão de pregar. Mas pregar o quê? O que devemos pregar? Pregar o Espiritismo? Pregar aquilo que a gente aprende no Evangelho, né? E aí a doutrina nos esclarece, né? Pregarei o quê? Não é pregar que a pessoa seja espírita ou seja da religião A ou B. É pregar o desinteresse aos ávaros, é pregar a abstinência aos dissolutos, é pregar a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas, né? E aí Allan Kardec reforça: fazei mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, né? Porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sobre os reiterados golpes da enxada e das charruas evangélicas. E de pregar. Porque o caminho não é fácil, né? O caminho não é fácil. Mas desculpe, essa pregação que a gente precisa fazer é através da nossa mudança de atitude, é através do nosso esforço próprio, do esforço que a gente precisa empregar para dominar as nossas más tendências. É através de uma mensagem que consola, não que condena. É através de uma mensagem que instrui e não julga, né? Então, assim, é através de uma mensagem que acolhe, uma mensagem de amor,
uma mensagem com interesse genuíno em ajudar. Essa, quando Jesus fala ide e pregai, é pregar através dessa atitude adornada de sentimento genuíno de amor, né? Querendo genuinamente que o nosso irmão prossiga nos objetivos da sua encarnação, né? Então as multidões atentas nos ouvirão, e é aqui que a gente vai ver aqui, né? A todos vós, esse é o item 4 do capítulo 20, né? Deixa eu compartilhar a tela da apresentação com vocês aqui para ficar melhor, né? Ó, todos vós homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade. Será que nós somos conscientes da nossa inferioridade? Né? Como que a gente recebe uma crítica? Né? Como que a gente busca enxergar os nossos próprios erros ao invés de julgar o nosso próximo? Será que somos mesmo conscientes de nossa inferioridade? Né? E aí diz, lançai-vos em cruzada contra o quê? Contra o próximo? Que não concorda conosco? Contra outras crenças? Contra outras divergências de pensamento? Não. Lançai-vos contra a injustiça e a iniquidade. Né? Deus vos guia, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Olha só que maravilha, né? A gente lê isso no Evangelho. Meu Deus do céu, né? A gente, com tanta dificuldade que a gente tem ainda, né? Com tanta imperfeição que a gente tem, a gente pensar assim, Deus está guiando cada um de nós nesse nosso objetivo existencial. E se a gente quiser, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Porque quer falar a partir do coração, a partir do momento que a gente internalizou. Né? Eu me lembro, permitem um exemplo, o meu avô, que já desencarnou, era uma pessoa muito humilde, né? Sem estudo, o primário, apenas sabia ler. E com todas as limitações de conhecimento, por conta da escolaridade, mas quando ele sentava, a gente às vezes ia lá para a cidade que ele mora, e aquela família gigante, primos, sabe aquelas famílias bem grandes, aí a gente se reunia em torno dele, por evangelho no lar, na casa dele, e ele e todo mundo comentando o evangelho, e ele bem quietinho lá, né, em torno dos 90 anos dele, bem quietinho. Aí daqui a pouco, quando chegava na vez dele de comentar o evangelho, naquela simplicidade, usando aquele vocabulário limitado, ele dava uma lição para todos nós que era de arrepiar. Ele lia um trechinho, um parágrafo do evangelho, e com aquela linguajar simples, ele falava do coração. E falando do coração, ele atingia os nossos corações. E não há palavras, não há vocabulário sofisticado que alcance as esferas que uma comunicação que vem do coração alcança. Porque Deus nos guia. E essa linguagem que utilizaremos a partir do momento que nos propomos a fazer parte da obra de Jesus aqui na Terra, né? Essa linguagem é uma linguagem que vai vir do coração, né? Porque quando a gente estuda, nós espíritas, quando a gente fala daquilo que, não daquela lição que nós queremos dar para os outros, mas daquele conhecimento que está contido lá no Evangelho e que a gente tem o desejo de um dia conseguir alcançar, né? E aí a gente fala querendo, de coração, sentir todo esse ensinamento, internalizar
e procurar fazer com que as nossas ações reflitam verdadeiramente aquilo que aprendemos, né? E ali diz: as populações atentas recolherão de todas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz, né? Como hoje em dia é tão mais fácil, né? Hoje em dia você fala, não importa a religião, né? Hoje as pessoas inclusive estão mais abertas para uma comunicação, para entender, estão sequiosas, buscando mais os recursos para o seu crescimento espiritual, através de uma busca sem preconceitos pelo conhecimento dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos dos conhecimentos espirituais que os levarão ao crescimento moral, né? E na sequência nós temos, deixa eu ver se eu compartilhei a tela certinho, compartilhei, né? Se entre os chamados por Espiritismo, isso aqui é ainda no item 4 do Evangelho, tá? Se entre os chamados por Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais a gente reconhece que a gente está no caminho correto, né? Aí a resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. E aí a gente conhece se são os sinais que a gente recebe, né, se esses chamados pelo Espiritismo estão no caminho correto. E aí a gente tem que se perguntar, né, quantos aflitos nós já levamos consolo, né? Quantos aflitos? Como que a gente está fazendo a nossa parte, né? Quantos convites eu reivindiquei, às vezes, né, para a prática do bem? Né? Qual o bem, quanto bem que eu poderia fazer que às vezes eu deixo de fazer, né? E aí a gente começa a se perguntar, né? Ora, se eu reconheço o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que eu faço para domar nossas inclinações, isso significa que eu preciso olhar sim para os pontos que eu tenho que melhorar, né? Mas eu preciso também olhar para as conquistas, para entender se eu estou no caminho correto, né? Quais as atitudes que eu tinha que eu estou conseguindo mudar? E essa análise que a gente precisa fazer continuadamente, né? Para que a gente possa saber se a gente está no bom caminho, como diz aqui a questão do capítulo 20, do item 4. Né? Se a gente está no caminho. Seguindo aqui para a próxima tela. E aí a gente lembra da parábola da figueira que secou, né? Que Jesus, que conta, né, que Jesus estava com fome e procurou um figo, né? E nessa figueira achou somente folhas. Então ele dissera que ninguém mais comeria fruto dali algum, né? Então, o que Jesus quis nos ensinar nessa parábola da figueira que secou, né? Ali nos ensina muito bem aquelas pessoas que aparentam propensão para o bem, mas na realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez. Simboliza aqueles que têm meios úteis de ajudar e assim não o fazem. Ou todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas sem bases sólidas, todas as árvores cheias de folha, mas que de fruto não produzem nada, né? E se acham secas. Fala muito também um exemplo a respeito das missões dos médiuns, né? Então, a parábola da figueira que secou é muito importante para que a gente consiga concatenar com esse ensinamento da nossa responsabilidade como trabalhadores da última hora. Por quê? Porque a fé e a virtude, ela desloca montanha. Todavia, disse Jesus, que as maiores montanhas,
elas estão depositadas nos corações dos homens. A impureza de todos os vícios que derivam, a impureza e todos os vícios que derivam dessa impureza, né? Então, o que está dizendo aqui? Que de todas as dificuldades que a gente passa na vida, e todos os sofrimentos que a gente ainda passa, né? O que ainda é mais difícil para nós são as nossas próprias imperfeições, essas montanhas que são as nossas imperfeições que ainda nos detêm nessa retaguarda, que ainda nos detêm longe do nosso objetivo existencial, né? Como os vícios, né? Os mau hábitos que ainda temos, né? E como nos livrar dessas impurezas, né? Como de fato dar o primeiro passo para a nossa evolução? Essa que é a questão principal. Como de fato ser uma figueira que consiga produzir bons frutos, né? E vamos trazer aqui, ó, a outra tela para vocês. Parte então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Olha que maravilha esse ensinamento. Olha que lição magnífica, né? Será que isso é possível? Será que isso é possível? Vamos lá de novo. Essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Será que isso é possível? Será que é possível um hábito que hoje as pessoas têm, né? Ou uma atitude que hoje as pessoas têm, daqui a pouco tempo parecer uma lenda? Né? Aí eu me lembro, mais ou menos uns 15 anos atrás, quando por volta entre 12 e 15 anos atrás, quando a gente entrava numa empresa para trabalhar, a gente sentava. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava numa empresa e tinha um departamento comercial assim, gigantesco. Tu entrava lá, tinha umas 50 pessoas, cada qual sentada na sua mesa, e daí umas ilhas no meio com os diretores, os gerentes, né? E daí do nada os diretores, os gerentes ou até as pessoas pegavam, acendiam um cigarro e começavam a fumar num ambiente fechado, 30 pessoas, e ficava aquela cerração assim. E todo mundo que fumava, era normal aquilo, né? Ninguém aceitava porque era algo normal. Hoje é totalmente inaceitável esse tipo de atitude. Por quê? Porque em algum momento alguém se deu conta, não. Quem não fuma não precisa estar no mesmo ambiente, né? Onde alguém está fumando, inalando a fumaça, né? E daí foram criadas leis. Essas leis impuseram algumas mudanças de hábito. E essas mudanças de hábito, com o tempo, passaram a se tornar uma realidade tão sólida que, se hoje eu contar para o meu filho que tem 11 anos, ou se você contar para o seu filho que tem 15 anos, que antigamente acontecia isso, é capaz dele não acreditar. Nossa, mas a pessoa fumava num lugar fechado em meio aos outros. Então, essa nossa evolução, essa nossa mudança de hábitos, ela vai acontecendo através do nosso esforço, de cada um, né? E a partir daí nós vamos criando uma nova esfera nesse mundo onde a gente está inserido. Nós vamos contribuindo por uma mudança que vai se solidificando com o passar do tempo. E é aí onde que as futuras gerações só irão conhecer como lendas hábitos que nós temos ainda hoje, que são os mais absurdos.
essa é a maravilha da evolução do mundo. Um mundo tão dinâmico, um mundo que Deus nos deu todas as condições de fazermos parte dessa mudança, de sermos agentes desta transformação, de sermos responsáveis pela nossa própria grandeza. Porque esse é o mérito, sermos responsáveis pela nossa própria grandeza. E aí as futuras gerações só reconhecerão esses velhos hábitos como lendas. Olha que maravilha, né? Então vamos trocar aqui o slide. Eu vou dar um outro exemplo aqui para nós. Essa mudança de hábito, né, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação dos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. Então a nossa mudança, a nossa evolução espiritual, ela se dá através dessa mudança de hábitos. Em torno do ano 2000, para dar um exemplo aqui para vocês, aliás, em 2012, para ser mais específico, ocorreu uma prova dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 e um corredor, Abel Mutai, ele estava disputando a medalha de ouro numa prova de 3 km com obstáculos, e ele já estava já havia praticamente ganho a corrida, ele já estava com o pé na linha de chegada, quase com o pé na linha de chegada, quando ele achou que havia chegado, e parou e começou a caminhar. Aí logo veio atrás outro corredor, que estava em segundo lugar, Ivan Fernandes, e ao invés do Ivan Fernandes passar por ele, ele parou também, deu um toque nas costas do Abel e disse: ó, você ainda não chegou. E daí foi conduzindo o Abel para que o Abel chegasse em primeiro. Quando o Ivan fez isso, vieram, os repórteres alucinados. Nossa, olha o que você fez. Aí o Ivan falou assim: não, mas o que eu fiz? Aí ele disse assim: não, você deixou ele ganhar. Não, de forma alguma. Ele havia ganhado, só ele não tinha se dado conta que ainda não tinha chegado na linha de largada. Ele ia ganhar de qualquer jeito, eu não deixei ninguém ganhar. E daí o repórter ficou admirado com aquela atitude desprendida, né, de conceder a vitória, entre aspas, para o outro competidor. Agora a gente tem que prestar atenção na atitude do Ivan Fernandes. Porque o Ivan Fernandes, por que foi tão fácil para o Ivan Fernandes agir corretamente? Porque através de hábitos corretos, através de uma mudança de atitudes que foi se perpetuando ao longo de sua vida. Quando chega uma situação como essa, não é difícil para ele escolher: eu vou deixar ele ganhar ou eu vou ser o vencedor. Porque ele nem considera a possibilidade de ganhar, sendo que o mérito não seria dele. Isso sim é mudança de hábito. Ele não via uma outra opção senão deixar o outro ganhar. A partir do momento que nós vamos mudando os nossos hábitos, e ele começa com pequenas atitudes, né? Por exemplo, hoje eu vou lá e jogo lixo no chão. Às vezes a gente, por incrível que pareça, às vezes a gente está andando no carro e tem um carro lá na frente e a gente vê voar um lixo da janela para o chão, né? Por que para uns, né, a gente acha: meu Deus, como que a pessoa conseguiu jogar um lixo no chão, né? E para outros, ela não está fazendo nada de errado. Joguei o lixo. Porque algumas pessoas já conseguiram, através dos hábitos, que começam desde aquele simples mesmo: vou guardar hoje o lixinho aqui, amanhã eu vou lá, guardo de novo, daqui a pouco eu nem considero mais a possibilidade de jogar o lixo no chão, porque eu mudei já totalmente a minha atitude. E é assim que nós vamos fazendo, como trabalhadores da última hora, a nossa parte na transformação do mundo, mudando essas nossas atitudes de pouco em pouco, né?
mudando os nossos hábitos e assim transformando o nosso caráter, né? E assim evoluindo, né? Que é a proposta do Espiritismo. Vamos transacionar aqui o slide. Mas qual que é a nossa motivação, né? Então vamos lá. Os obreiros do Senhor, o último item desse capítulo, capítulo 20, né? Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel que senão a caridade. Qual que é a nossa motivação, né? Então, claro que a gente tem que pensar que nós, ainda como trabalhadores do Cristo, ainda, infelizmente, somos muito imperfeitos. Porém, não devemos olvidar a oportunidade de ainda assim sermos úteis, né? Numa palestra espírita recente, nós tivemos a oportunidade de ouvir um exemplo onde a Sandra Della Pola falou assim que os espíritos, às vezes na casa espírita, surgem trabalhadores que num primeiro momento assumem tarefas mais motivados pela vaidade ou mais motivados por outros interesses que não genuinamente o do bem. Mas a maravilha de Deus, a maravilha da assistência espiritual que nós temos na casa espírita é tão grande que os espíritos superiores ainda assim investem nesse irmão, investem em nós, totalmente imperfeito qual somos, investem em nós, porque essa motivação vai se transformando a partir do momento que nós vamos trabalhando e entendendo o nosso papel, trabalhando e procurando nos modificar, silenciando os nossos ciúmes e as nossas discórdias, né? E aí em Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23, nós temos as seguintes passagens, né? Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem. Nossa, seremos bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem, né? Então, assim, num primeiro momento, a gente precisa parar para entender bem essa passagem do Evangelho de Lucas, né? O que está dizendo aqui? Que a fé, ela requer muita coragem, porque a renúncia, ela é o seu ponto de apoio, né? Então, muitas vezes nós sim seremos separados, seremos deixados de lado, seremos tratados de forma diferente, porque já não frequentaremos os mesmos lugares, já não conservaremos os mesmos velhos hábitos, porque nós estamos buscando um objetivo maior, né? Só que ainda assim nós seremos felizes, porque lúcidos do nosso objetivo, estaremos mais próximos de seguir os nossos desígnios e de poder auxiliar os nossos irmãozinhos, o nosso próximo menos favorecido, né? Ou que não tem ainda alcance a esse conhecimento, para que possamos sim fazer a diferença na obra de amor aqui na Terra, né? Porque aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará, né? Essa passagem é tão importante que ela está em Marcos, em Lucas, em Mateus e João, né? Então, tão bela essa mensagem. Às vezes a gente acha que normalmente damos muito mais peso, mais importância, né, para aquelas coisas materiais, sendo que os objetivos existenciais, os objetivos espirituais estão sendo deixados de lado,
né? E é aí que vem uma advertência, uma forma tão bela, né? Que aquele que procurar se salvar a si mesmo, ele vai se perder. Mas aquele que se perder, ou seja, aquele que deixar de lado o seu interesse próprio, né, em favor de mim, esse se salvará. Esse é Jesus falando, né? Olha a profundidade que tem isso. E a gente gosta de citar muito no livro Sol de Esperança de Joana, no item 24, onde ela diz assim, que é indispensável sentir para compreender o que eles sentiam quando se deram em oferta total. Eram a princípio iguais a ti, quando se deixaram abrasar, ultrapassando pelo esforço bem conduzido os chamados limites da razão, para se entregarem a Jesus e servirem a vida. Foram, sim, incompreendidos e raros amados a seu tempo. Não procuravam, porém, compreensão e amor. Ensinavam pelo exemplo. De quem que estão falando aqui? De todos os missionários, né, que hoje que fizeram a diferença no mundo, né? A solidariedade deles que nos colocam hoje em condição. Olha o trabalho de Chico Xavier, colocamos a imagem dele de fundo, né? Quantos foram incompreendidos, raros amados a seu tempo, né, dos mártires do cristianismo. Mas eles não procuravam esse reconhecimento imediato que é o que a gente procura, né? Eles ensinavam pelo exemplo e pelo amor. E como que nós nos sentimos quando a gente começa nossas atividades, né? Quando a gente começa a procurar fazer algo a mais, né? A primeira coisa é nos sentir injustiçado. Ah, porque eu trabalho um monte e os outros não trabalham igual, né? Nós ainda tão imperfeitos quais somos, né? Ou quando não recebemos um agradecimento, ou quando não recebemos um reconhecimento, uma homenagem, né? Com o que a gente realmente está preocupado, né? E quando essa recompensa imediata não vem, né, nós nos sentimos frustrados, nós nos sentimos injustiçados, né? Aqui passando para o último slide aqui, só vamos deixar essa mensagem. Só que antes de citar essa mensagem que eu vou colocar na tela aqui para vocês, é importante pensar assim, né? De quem é essa mensagem? O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, antes de ler essa mensagem, vamos pensar assim: é Jesus falando conosco, né? Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou a dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele irá confiar os postos mais difíceis. Os postos mais difíceis. E aí a gente começa a lembrar, né? Puxa, logo quando eu comecei a me dedicar mais para a doutrina, mais para o meu próximo, aí é que parece que começam a surgir mais ainda as dificuldades. A gente começa a entender aqui que é para esses que vêm os postos mais difíceis, né? Na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão aí essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então eu gostaria de agradecer aos meus irmãos que acompanharam as reflexões dessa noite conosco, de coração, né? Agradecer a compreensão pelas falhas. Tivemos aqui dificuldade na transmissão, tivemos aqui alguns contratempos, mas sempre na intenção de procurar manter esse trabalho, né, nesse momento tão difícil, manter agora dessa forma online. Quero agradecer demais a compreensão de todos, agradecer a companhia, porque aqui de longe, do lado de cada câmera, a gente sente as vibrações como se a gente estivesse naquela casa espírita tão abençoada no Cefec nesse momento, né? Então a gente sente daqui. E aí seguimos então para a prece de encerramento,
onde queremos de coração, ó Pai amado, agradecer o Teu amor que sentimos aqui nessa noite, juntos com o nosso público que está no outro lado assistindo. Derrame sobre nós, Senhor, a Tua bênção de amor, que possamos sentir em nossos corações todas essas bênçãos, para que possamos, nesse momento tão difícil da humanidade, Senhor, ajudar o nosso próximo, ser mais paciente, né? Agora todo mundo no confinamento de nossos lares, pacientes dentro dos lares com a nossa família, compreensivos, saibamos amar, saibamos nos doar, Pai amado, que possamos, Senhor, em nossas atitudes refletir aquilo que aprendemos, que possamos realmente transmitir todo esse amor que aqui sentimos nesse momento, que sentimos ao ler o Evangelho, que possamos transmitir esse amor para o nosso próximo no dia a dia e nessa semana que se segue. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado e esperamos todos vocês na próxima transmissão, palestra pública do Cefé. Que Deus abençoe a todos.